tá gostando de fazer isso daqui. Um vídeo da família, tá vendo? Um corte, você vira com essa 25 cobrar por hora as respectivas não de hospital, né? E nisso inclui. Gente, a vida é boa. Bom, primos, enquanto eu vou terminando de me arrumar aqui, eu vou falar um pouco, que eu acho que é algo que tem muita curiosidade, pode gerar curiosidade, enfim. Vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho aqui. Eu acho que muita gente tem interesse, é um assunto que interessa muitas pessoas, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho enquanto eu termino de dar um tapinha aqui na cara com vocês. Mas enfim. Bom, hoje em dia eu tenho 2 empregos. Um é como limpeza, faxina. Acho que eu já falei em algum outro vlog sobre isso. E só que o meu trabalho principal é no restaurante, que eu também já devo ter falado em algum vídeo, algum vlog, algum podcast, enfim. E no restaurante, eu trabalho de terças a sábados, das 3 da tarde até a maioria dos dias até o restaurante fechar. Isso depende do dia da semana, né? Essa área de hospitality, como eu falei pra vocês, é a minha graduação na faculdade. Então, quando eu vim para os Estados Unidos e fiz faculdade, eu me formei em Hospitality Management, que é a parte de administração de grupo de hospitality, né? E nisso inclui restaurante, inclui hotel, inclui eventos, inclui até trabalhar em navio, né? Porque navio é uma parte hoteleira. Então, é toda essa parte de gerenciamento dessa área. Então, hoje em dia, eu trabalho na minha área, né? Trabalho no que eu me graduei, enfim. E então tá sendo muito interessante, assim, tá mais de perto, né? E ver certinho as coisas que eu estudei, tentar pôr em prática, às vezes é difícil lidar com pessoas. É muito difícil, gente. Acho que é a parte mais complicada, é lidar com pessoas, assim, diariamente. E principalmente pessoas que às vezes não têm muita paciência, sabe? Então é muito, muito complicado. É um trabalho, assim, muito mais mental do que físico. E tem que respirar fundo às vezes, tá? Tem que respirar muito bem fundo, porque às vezes, nossa, juro, gente, é complicado. Eu entrei lá como uma host. O que é host? Host é aquela pessoa que você, quando você chega no restaurante, vai te receber, vai te recepcionar, vai te levar até a mesa. Isso é um trabalho de uma host. Porém, hoje em dia, eu sou uma maitre d'. O que é uma maitre d'? Maitre d' é a pessoa que gerencia a parte dos hosts. Então, eu sou a chefe encarregada de todo o host, de todas as coisas que acontecem lá na frente, das reservas, de orientação de reservas em cada mesa, a rotatividade dessas reservas, principalmente em dias como sexta e sábado, que é super, super, super cheio o restaurante, principalmente o restaurante que eu trabalho. E vou falar aqui por Nova York, que a grande maioria dos restaurantes em Nova York recebe reservas. É muito difícil, assim, posso dizer que 5% das pessoas que vão à noite numa sexta, num sábado, chegam no restaurante sem reserva. É muito pouco. E a chance de eles não conseguirem mesa é, tipo assim, 99%. Que é muito complicado, mesmo. Então, eu não sei como funciona nos outros estados dos Estados Unidos. Sei que reserva é uma coisa muito comum, enfim, tal, muitas pessoas fazem. Principalmente em, tipo assim, em datas comemorativas e tudo mais. Só que aqui em Nova York, principalmente de sextas e sábados, finais de semana, vamos dizer assim, cultural você fazer uma reserva. Então, pro restaurante também se organizar, gerenciar tempo de mesa, as quantidades de pessoas que tem para cada mesa, enfim, tudo isso. Mas eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona isso tudo. Mas só queria falar um pouquinho para vocês, mais ou menos o que eu faço, o que eu sou dentro de um restaurante, né, para vocês terem uma noção. Mas eu creio que agora de primeira, assim, acho que eu passei todas as informações que eu queria. Então, durante essa semana, vocês vão ver na prática comigo algumas coisas que eu faço quando eu chego no restaurante. As coisas que eu tenho que preparar até a parte até o horário que o restaurante abre, né? As coisas que eu tenho que fazer antes. Então, é isso. Vamos ver. Tomara que vocês gostem. Gente, a imagem e a luz vai ficar péssima, mas é porque eu tô dentro do co-check aqui do meu trabalho. Então, aqui fica todas as coisas que eu preciso. Agora no inverno a gente usa essa parte pra fazer a checagem dos casacos, né? Pra quem quiser deixar o casaco antes de ir pras mesas, é aqui. E aqui tem todas as coisas que a gente precisa pro nosso dia a dia. Os menus, páginas novas pros menus, tudo. Então, tipo,
Aqui é uma pequena bagunça, mas é onde a gente tem tudo aqui, sabe? Então, quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é dar uma checada de todos os menus. Porque como a luz fica bem escura de noite aqui dentro do restaurante, a gente não vê algumas sujeiras e é com um papel, ó. Não é feito com papel, assim, sabe? A gente tem que dar uma checada. Eu checo todos os menus pra ver qual páginas que estão sujas, eu faço um risquinho de caneta e daí eu levo todos eles sujos lá pra uma mesa do restaurante X e troco as páginas, pra ter tudo limpinho e certinho pro dia, né? Então essa é a primeira coisa que eu faço. Aqui também fica uma base de carregador das velas, ó, que a gente usa na mesa. Toda mesa aqui tem esse potinho, assim, e daí depois que eu faço todos os menus, eu venho com as velas que estão carregadas de verdinho e coloco em todas as mesas nesse suporte aqui. E daí de noite ela fica ligada, tipo assim, ó, na mesa, ó, tá vendo? Fica muito bonitinho. É isto. Agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu faço a organização das mesas, né? Que é uma coisa que eu preciso fazer. E aí, eu que sou encarregada disso. Eu que tenho esse controle e vejo, por exemplo, assim, mesa de 2 pessoas, eles têm 1h30. Então, eu faço a contagem nisso, entendeu? Então, por exemplo, a primeira reserva é às 6 horas, então a próxima, 7h30. Então, é assim que a gente vai organizando. Mesas de 4 pessoas é 2 horas. Então, se ela chegou, a reserva também às 6, eles podem ficar até às 8 horas da noite. E festas maiores que isso tem 2h30. Então, é nisso que eu baseio o tempo das reservas, principalmente de sexta e sábado. Hoje, por exemplo, que é uma quarta-feira, e a época que a gente se encontra é uma época muito fraca na parte de restaurantes, enfim, de tudo isso. Então, não tem muita coisa acontecendo, tá bem fraquinho hoje, tá bem tranquilo. Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho como funciona. Ó, gente, aqui eu vou esconder os nomes das pessoas, né? Mas aqui fica o mapa das mesas do restaurante, tá vendo? Aqui os mapinhas. Então, essas assim são para 2 pessoas, as quadradas para 4, redondas cabe até 6 pessoas. E aqui a gente tem uns buffs, né? Que são tipo uns sofazões, assim, gigantes. Então, aqui cabe mais pessoas. E essa mesona aqui é a mesa do chefe, que cabe até 16 pessoas. E geralmente a gente divide em 2 festas durante o final de semana. Mas, ó, hoje, por exemplo, onde vocês estão vendo, tá meio ruim a luz aqui, tá, gente? Tá fazendo melhor. Onde vocês estão vendo os horários, é o horário da reserva, tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu geralmente chego e tento espalhar essas reservas que entram automático para que fica, tipo assim, espalhado pelo restaurante, né? Como um dia de hoje não parecer tão vazio. Então, eu faço isso. Aqui, tá vendo? E eu posso jogar para uma outra mesa. Vamos ver só um exemplo aqui. Entendeu? E assim eu vou fazendo. Se eu quiser uma festa grande como essa, eu posso juntar em 2 mesas. Tá vendo? Ó, isso aqui é já como que vai estar no sábado. Olha como o sábado já tá bem mais cheio, tá vendo? Ó, tá vendo? Eu faço a divisão do tempo. Então, tem uma reserva às 7 e de 2 pessoas. E a próxima a gente tá pondo pra 8h30. Se entrar mais uma ainda, às vezes fica aqui marcado pras 10 horas da noite, nessa mesa 23, tá vendo?
Gente, a vida é boa. Muito boa. Eu sempre recebo uma lista de quantos garçons vai ser. E eu venho aqui na pastinha. E pego o número 7. E eu coloco lá no mural que a gente tem lá atrás. Porque cada garçom saber quais vão ser a mesa que eles vão ser responsáveis pelo dia, entendeu? Aqui fica o coat check, que é onde a gente coloca as roupas, os casacos, né, do pessoal que vem, tem a numeração aqui, ó, no cabide tem a numeração. Então a gente entrega um papelzinho pro pessoal, pendura o casaco aqui, e é um sistema mais organizado pra gente saber as coisas e tal. Aqui fica tipo esses nichos assim pra gente colocar. Esse aqui foi o que fiz, ó, pra gente saber quais os menus extras que a gente tem limpos e os menus que estão sujos da noite passada. Então eu sei que esses aqui estão sujos. A gente tem essa pastinha aqui que tem todas as folhas que a gente precisa do menu. E daí eu vou fazer a troca deles pra deixar tudo limpinho antes que abra o restaurante, entendeu? Ó, gente, aqui está. Aqui são as páginas dos menus. Aqui são os que ainda faltam mudar. Eu tô separando aqui. Irei mudar já. Todas as velas aqui. Agora é hora de pôr na mesa. Cada azulzinho é uma reserva que vai entrar no determinado horário, entendeu? Então a gente vai ter uma grande entrada de gente às 8 horas. Entendeu? Tem cada númerozinho no quadrante, já o número de pessoas que vem. Ó, aqui eu já coloquei todas as iniciais dos garçons em cada mesa, tá vendo? Ó, então esses são, por exemplo, a área desse garçom. Aqui é a área desse garçom. Cada um tem a sua, é responsável pelas reservas. Nem todo dia é uma maravilha. Depois de uma semana exaustiva, o cansaço mental vem, a saudade aperta, os problemas aumentam, e a gente só precisa ficar quieto com a gente, com nossos pensamentos, tentar aliviar um pouco a angústia do peito. Às vezes a vida pesa, mas precisamos seguir com coragem. Isso aqui dá pra fazer outro depois. Ai, que legal, é tiras. Pera, pra borda. Depois a gente faz com uma massinha, a gente faz outra com isso aqui, ó. Aí a gente faz isso aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra fazer Gente, quem diria, hein? 3 tiras, ó. Stephanie fazendo aqui as guloseimas, minha filha. Aqui, ó. Ó, fazer pequenininhas elas, tá? Tá. Você corta assim, né? Várias cuequinhas. É. Fazer mais umas, só mais umas aqui, tá. Daí esse aqui depois a gente faz outro com aquelas ali, ó. Tá, as feias. Isso. Fazer um furinho no meio aqui, ó. Tá vendo? Ah. Um cortinho. Nossa, Tá vendo o corte? Aham. Agora você vira a cueca. Gente, quem que teve essa ideia, meu Deus do céu? E, ó. Quem que teve essa ideia, cara? Isso Fala tá- sério. Quem que Isso falou aqui- assim? Pera aí, deixa eu cortar no meio e virar. Já vai ficar bonito. Isso aqui nas padarias do sul tem muitos. Daí você compra. Aqui, né? Cara, que surreal. Aperta no meio. E agora você vira a cueca. Bem pequenininha. Aí, vai. Aí, gente, a cueca. Ai, viu Vira só? assim. Ó. Gostei As de fazer. cuequinhas. Gostei de fazer, agora ver o que é. Isso é bem coisa de italiano, parece. É. Ou de alemão. Não sei também. Ou de alemão. Faço ideia. Olha que lindo, ó. É fofo, vai. Daí depois a gente vai frita ela.
Daí quando sair da fritura, a gente joga no tipo assim, no açúcar e canela misturada. Tipo bolinho de chuva, sabe? Isso que é coisa É o segredo. Isso que é gostosura, gente. Nossa, aqui eu ia pra casa da minha avó. Comia isso? Eu tava vendo minha avó fazendo isso aqui, ó. Virar as cuecas. Gente, é bizarro. Nossa, Coisa do sul mesmo, porque eu nunca fiz isso. É do sul isso aqui. Tá gostando de fazer isso daqui. Vamos abrir nossa barraquinha de cueca virada. Vender na próxima feira. Como vai ser em inglês? Cueca virada. Upside down underwear. Underwear flips. Underwear flips. The car of underwear flips. Teste. Vai teste. Aí, vai. Coisa mais linda, né, gente? Tá lindo. Isso aí, então eu vou dar uma passadinha de volta no óleo, então. Daí... Olha nossas cuecas viradas. Ah! Que lindas! Nossa, lindíssimo, gente. Olha que lindo. Maravilhoso. Ah, mas a gente tá aprendendo, né? Deve ter sido Agora já ficou uma nuvem com vento, assim, mas tá bonito. Quando você viu o formato das nuvens do céu? Essa foi a nuvem que você viu? Essa foi a nuvem. Tem que usar a criatividade, agora você que decide o que é, entendeu? Vou pensar o que é. Põe aí nos comentários o que você acha que é. O que você tá vendo aqui, Você tá gente? vendo, Que desenho que a Celeste fez. Gente, eu ganhei de Natal esse livrinho da Tessie, olha que lindo. É um livrinho de receitas. Só que daí você pode colocar as suas receitas aqui. E hoje eu coloquei a receita da cueca virada, de tanto que eu amei, gente. Tá muito gostosa. Aí eu tiro fotinhas e põe um Polaroid. Vai ficar assim, ó. Olha que gracinha. Para os meus tataranetos verem minhas receitas. Ah, é muito legal, porque ele tem aqui na frente, olha, um index com as páginas. Ele separa aqui, ó, café da manhã, almoço, janta e, tipo, lanches. E tem as páginas já selecionadas, daí fica tudo organizadinho no seu livro de receitas personalizado. Sério, melhor presente. Obrigada, Tess. Não, você usou seu nome? Tem seu nome? Tem meu nome. Na capa. É, gente, aqui, ó, Celeste Borsato. Celeste Borsato. Bem pequenininho aqui, ó. Muito lindo, sério, eu tô apaixonada por essa capa. Olha A que cor é a coisa sua cara. lindo, rosa com esse rosé salmão. Amo. Lindo mesmo. Um dos presentes mais preciosos da minha vida. Vou guardar pra sempre. Algumas semanas atrás, eu e a Tati estávamos assistindo o vlog da Fefa, né? A Fefa, ela faz os vlogs sobre a vida dela lá na Califórnia. A gente adora acompanhar ela, a gente ama, a gente é super fã do canal dela. E algumas semanas atrás, ela comprou uma máquina de café. E eu falei pra Tati assistindo, nossa, Tati, essa máquina de café que a Fefa comprou, tipo, é dos meus sonhos, tá na minha wishlist, sabe? Assim, na minha lista de desejos. Gente, juro pra vocês, eu acho que 2 semanas depois, uma das minhas clientes, que eu faço faxina, ela tá pra se mudar pra um apartamento maior. E daí ela falou assim, nossa, tem um presentão pra vocês aí da sua casa, tem um puta presentão, não sei o que, nanã. Daí eu falei, o quê? Daí ela falou assim, minha máquina de café. Daí eu falei, não acredito. Enfim, fiquei naquela alegria. Nossa, tava assim, tipo, gente, juro, tipo, numa ansiedade, não é possível. Tudo mais, enfim, ganhamos a máquina de café. Sim, novinha. Se eu não me engano, acho que ela comprou essa máquina, tipo, sei lá, ano passado, no início do ano passado. Tipo, essa máquina tá novinha, gente. E ela deu aqui pra gente, então é o nosso novo xodózinho. Ela também dá bastante coisinha, ela faz mudança de guarda-roupa, de estação, assim. Ela dá muita roupa pra mim, pra Tete. Inclusive, no ano passado, a gente ganhou muita roupa dela. Muita mesmo. E a gente fez um vídeo aqui no canal, que a gente pegou as roupas e colocou o que não servia, o que a gente não gostou, numa arara. E a gente foi lá no Brooklyn vender elas na rua, porque tem muito disso aqui. Se vocês não assistiram esse vídeo, vão conferir, eu vou deixar aqui embaixo. É muito legal mesmo.
E, enfim, fizemos isso. Mas agora a gente tá com esse nosso xodózinho aqui em casa, ó. Aqui está ela. Gente, olha que legal a pasta de tomate Trader Joe's. Fofinha. Minha mãe tá fazendo um molho. Tomate, molho caseiro. A gente põe um pouquinho de pasta de tomate. Igual do Brasil, ó. É. Bom, gente, deixei aqui para finalizar junto com vocês e falar mais um pouquinho algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês em relação ao meu trabalho. Como vocês acompanharam aí um pouquinho durante a minha semana, tentei fazer o melhor que eu pude. Essa semana foi bem complicada no restaurante, eles estão mudando algumas coisas internas do restaurante. Também tá tendo a mudança de algumas dishes, né? Uns pratos novos no restaurante. Então tá tendo uma loucura de mudança de menu e os chefes apresentando os novos pratos para todo mundo, né? Então tá bem assim, foi bem corrida essa semana lá. Mas acho que vocês conseguiram ver um pouquinho de como que é, como funciona, alguma das coisas que eu tenho que fazer. Tem muito mais por trás disso também, tipo, tem mais algumas coisas que eu tenho que fazer sempre, diariamente. E, enfim, o meu trabalho, como eu já falei para vocês, de sexta e sábado é muito corrido, né? É um trabalho que exige muito, assim, a sua atenção e a sua cabeça 100%, assim. Principalmente de sábado e domingo, que é completamente lotado, assim. Agora, essa fase do ano, assim, de maio, né, que agora vai começar o verão, é, a parte de hospitality, os restaurantes, enfim, aqui em Nova York, tem uma queda de fluxo, assim, né? Porque é a baixa temporada. Então é mais tranquilo. Mas mesmo assim, finais de semana sempre são um desafio, assim, né? Porque é muita gente entrando ao mesmo tempo. É, então a minha cabeça tem que estar sempre, sempre, assim, tipo, focada no que tá acontecendo no restaurante. Eu tenho que estar sempre atenta no tempo das mesas, né? No tempo que os gastos, que os clientes estão nas mesas. É, então, assim, é bem desafiador, assim. Você lidar com o público, eu acho que é o maior desafio, assim, você lidar com pessoas é, diariamente, né? O outro aspecto, assim, que é muito trabalhoso é a questão mental mesmo. Tem que estar lidando ali com aquelas reservas e com aquelas mesas o tempo todo, assim. E é tipo um quebra-cabeça a noite toda, assim. Eu tenho que ficar pensando e manobrando várias coisas. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a questão de gorjetas, né? O quanto isso é extremamente importante pra gente que trabalha na parte de, não só de restaurantes, mas também muitas outras coisas que dependem de gorjeta, né? Qualquer serviço que você presta ou qualquer outra coisa que você tenha a fazer que depende de gorjeta, é algo muito importante pra gente. Por isso todo mundo que vem de fora e, né, às vezes as pessoas não têm conhecimento, mas por isso que é tão importante de deixar a gorjeta aqui, né? Porque a gente depende do valor da gorjeta. A gente que trabalha na frente, eu, com o Maitre D, as meninas que trabalham comigo, as hosts, a gente tem um salário por hora um pouco maior do que o resto do pessoal no restaurante. Porque a nossa porcentagem na tip de gorjeta é menor do que a deles. Mas falando sobre a relação deles com a tip, é extremamente importante, porque eles ganham muito pouco por hora, tipo assim, muito pouco mesmo. Então, a tip é extremamente importante nesse aspecto, porque é ali que a gente vai fazer a divisão para todo mundo dentro do restaurante, e é ali que todo mundo faz o seu salário diariamente, né? Cada restaurante tem um sistema diferente, não é todos que têm o mesmo sistema, cada um leva um sistema diferente. Tem restaurantes que a gorjeta ela é dividida entre garçom e bartender apenas, né? E o suporte, o busboy, né? Que é o pessoal que ajuda o garçom com as mesas, limpeza, traz as comidas da cozinha, enfim, tudo isso. E tem restaurantes como o meu, que a gente divide a tip por todo mundo que trabalha ali na frente, né? Em front of the house, que é pessoas que vocês têm contato dentro do restaurante. E isso inclui os bartenders, os garçons, a gente, host, maitre d', os suportes, enfim, todo mundo que tá ali na frente fazendo a noite acontecer, né? Como a gente divide
essa tip, essa gorjeta total da noite por todo mundo, cada posição tem uma porcentagem, né? No caso, no nosso é pontuação. Então, vamos, por exemplo, assim, o bartender tem 7 pontos, quem ajuda o bartender ali, né? O barback tem, se não me engano, 4 pontos, os garçons têm 5, o suporte também tem 4, eu, como maitre, tenho 1 ponto e as hosts meio ponto. Então, o nosso tip é baseado nisso, né? Pela pontuação. Então, por isso que a gorjeta é extremamente importante pra gente. E é daí que a gente tira o nosso salário, né? No final da semana. A gente recebe por semana, né? Semanalmente. Todo final da semana a gente recebe o nosso pagamento. E nele consta a gorjeta. E esse que é o nosso ganha-pão, vamos dizer assim. Quem não conhece ou que não entende muito sobre isso, né? Quando vem viajar pra cá e fica perguntando, nossa, por que a gente tem que dar gorjeta? Porque inclui, né? Gratitude no cheque, né? No recibo, enfim. É aí que vai o dinheiro de vocês, né? Então, é extremamente importante. Outro também que eu queria falar sobre, né, o meu trabalho no restaurante é que eu trabalho lá como full time. Full time é um horário integral, né? Que se considera que quando você trabalha tantas horas por semana, registrada, né? Que eles falam on the books, você tem a parte full time, né? Que é a parte integral e part-time, que é meio período, né? Então isso depende muito de quantas horas você faz semanal, né? Então, como eu trabalho bastante horas no restaurante, eu sou registrada como full-time, tempo integral. E com isso tenho vários benefícios também, né? Quem trabalha on the books, assim, né, registrado, dependendo da companhia, dependendo do estado, gente, isso varia muito de estado para estado aqui. Muitas coisas nos Estados Unidos, cada estado tem as suas leis, né? Então, isso muda muito. Então, eu tenho muitos benefícios, né, por trabalhar registrada e por tempo integral, né? Eu tenho um convênio médico muito bom, tipo, muito bom mesmo. Eu tenho férias pagas também, né? Eu tenho, acho que se não me engano, são 40 horas pagas pelo ano, isso dá 2 semanas, né? E também tenho, acho que isso é de qualquer pessoa que trabalha on the books, mas tem tantas horas para sick days. Sick days é quando você acorda e você não tá se sentindo muito bem, ou você tem que ir no médico por algum motivo, você pode pegar essas horas e receber, né, por conta, né, de você estar doente, ou você estar passando mal, enfim, qual for o motivo da situação. E falando sobre as faxinas, né, que acho que eu só comentei, mas eu não falei sobre. É, eu tenho alguns clientes, né? Tô tentando desapegar um pouco da parte das faxinas. Pouco a pouco eu venho, né, tirar alguns clientes da minha agenda, porque fica muito corrido, né? E o meu foco hoje em dia realmente é o restaurante. E para mim é muito importante, tipo assim, tentar auxiliar da melhor maneira possível para que não fique uma semana muito pesada, né? Principalmente que trabalhando com faxina é algo que te cansa fisicamente. E trabalhando no meu restaurante, a minha parte lá me cansa mentalmente. Então, assim, isso me pega muito, assim, às vezes. E foi meio até que, assim, coincidência, vamos dizer, que nessa semana que eu estou gravando para vocês sobre o meu trabalho, ontem, assim, eu tive um breakdown, assim, tipo, foi bem complicado, assim, eu acordei muito mal mesmo, assim, tipo, naqueles dias que você só quer ficar, assim, com você, com seus pensamentos, e isso te leva para um caminho meio ruim, assim, né? Meio down, assim, meio para baixo. Mas é muito complicado porque tem muito assim, você tem que lidar com algo dentro de você tem que lidar com a distância com a sua família, você tem que lidar pensando assim, e aí, isso tudo que a gente tá passando aqui, longe de todo mundo, da família, o tempo que a gente tá perdendo, vale a pena, sabe? Tipo assim, isso tudo tá valendo a pena, vale a pena a gente tá nessa luta aqui, nessa vida que a gente tem aqui, por várias coisas positivas que a gente tem depois, né? Financeiramente, a qualidade de vida que a gente tem aqui. Mas e aí, vale a pena, né? Tá longe dos nossos, né? Dos nossos amados, da nossa família, longe e perdendo tempo com pessoas tão preciosas na nossa vida, né? Então, às vezes, assim, é foda, a palavra sabe? É muito difícil lidar, gente. E depois de você ter uma semana tão, assim, exausta mentalmente, né? Tipo assim, passar por situações, assim, de exaustão é muito mais complicado, né? No sábado, eu tava muito mal. Eu tenho algumas crises de enxaqueca. Tenho melhorado bastante, mas depois de muito tempo eu tive uma crise muito forte no sábado. E mesmo assim eu fui trabalhar, porque estava muito lotado o restaurante. Não queria deixar ninguém na mão.
Então, assim, eu cheguei em casa sábado, assim, extremamente no meu limite, assim, e então domingo foi um dia bem complicado, assim, sabe? Mas depois a gente foi, cozinhou, fizemos as cuecas viradas, fizemos a noite de pizza aqui em casa, deu pra dar aquela aquecida no coração novamente, e a gente se põe no lugar, a gente se põe a nossa cabeça de novo no lugar, e foca, e a gente fez uma escolha de estar aqui, né? Eu fiz a escolha de estar aqui, de estar levando essa vida, então a gente acaba voltando ao eixo, né? E estar aqui, estar vivendo essa vida no exterior, é uma renúncia de estar momentos importantes com a sua família que ficou no Brasil, dos seus amigos que você acaba também perdendo momentos com eles, né, da vida, momentos importantes que eles estão passando, enfim, tudo isso, né? Então é complicado, é muito complicado. Então, fica aí algumas informações da minha vida, da minha rotina e de como funcionam os meus trabalhos por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like aí, se inscreve se você não é inscrito. Isso ajuda muito, 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 muito mesmo. Eu e a Tete aqui no canal, a gente com o YouTube, enfim, com tudo isso, tá bom? Então, um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo vlog, tá bom? Tchau!